É, esses dias, né, tava pensando assim, em que vídeo eu vou criar e colocar no canal. Eu tô começando agora, né? Então eu pensei o seguinte, eu vou criar algo para um vídeo para aconselhar as pessoas a lerem a Bíblia. Mas qual o motivo seria de ler a pessoa ler a Bíblia, né? Já pode ver vídeo. Então eu pensei assim, cara, então eu pensei não, então eu percebi uma coisa muito interessante. Eu não tinha lido a Bíblia ainda, em questão de ler a Bíblia, ler a palavra, como é que tá escrita certinha. E eu comecei a ler a Bíblia e entendi algumas coisas aqui muito interessantes. O problema de você não ler a Bíblia. Esse vídeo é justamente sobre o problema de você não ler. Não é sobre a vantagem de ler, mas o problema de não ler, entendeu? Isso vai tanto para as pessoas que não leem a Bíblia, como pessoas que não leem a Bíblia e são descrentes, como pessoas que são crentes e não leem a Bíblia. Então, olha só, uma coisa muito interessante. Não é nesse capítulo aqui, é no outro. Beleza. Leia comigo aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Isso daqui parece familiar com você? Você lembra de três magos? Pois é, nunca existiu três magos. Existiu três presentes, sim, mas três magos não. Eram alguns magos, uns magos. Se fosse um mago, aí a gente cravaria que era um, né? Um mago. Um mago era um. Mas uns magos pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. O que levou essa injustificada afirmativa de que eram três magos eram por causa dos três presentes. Para não ficar sendo minhas palavras, eu vou trazer aqui uma citação aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Esse livro aqui, ele é um comentário histórico, né? Comentário histórico, cultural do Novo Testamento. Até da CPAD aqui, ó. Assembleia de Deus. Certo. Aí eu trouxe ele aqui pra vocês pensarem, não, mas é só nas suas palavras, tal e coisa. Não, eu trouxe aqui um estudo aqui, um cara renomado, ele falou sobre isso. Bem aqui, certo? Aqui ele fala sobre o capítulo 2 versículo 11. Eu não sei qual é a versão, mas tá dizendo abrindo os seus tesouros. Na minha aqui, na minha aqui também, o trecho é abrindo os seus tesouros, entendeu? Então vamos lá. Ele fala aqui sobre uma expressão grega que se refere aos recipientes onde estavam guardadas tais coisas valiosas. Aqui é Thessarios Autum, né? Trazendo no grego, porque a gente sabe que o Novo Testamento, eu pelo menos não sabia, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego e aramaico. Teve grego e aramaico. O Antigo Testamento era hebraico e uns pedaços em aramaico. Mas, está dizendo aqui, abrindo seus tesouros, a expressão grega é Thessarios Autum e se refere aos recipientes onde estavam guardadas tais coisas valiosas. O fato de que três coisas valiosas sejam mencionadas levou à suposição injustificada. Olha só, eram três coisas valiosas. O problema disso é que muitas pessoas tiveram a suposição de que cada tesouro trouxe era trazido, né, por um rei mago, né? Certo. Isso levou à falsa conclusão, né, de que eram três reis magos. E não eram, viu? Deixar bem claro. Olha só, outra coisa muito interessante. Você pode achar isso besta, né, de que eu falei sobre os três reis magos. Você pode até saber que não eram três reis magos. Mas quando a gente lê, a gente compreende que não eram três reis magos. Olha a coisa, outra coisa aqui. Na Bíblia não diz que Noé pregou. Não, Noé não pregou. Olha como que tá aqui, ó. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos, tal de coisa, tal de coisa. Entraram, olha aqui, entraram para junto de Noé na arca de dois em dois, macho
E aconteceu que depois de 7 dias, olha só, tem um salto aqui, um time skip, né? Como dizem, mas não diz em nenhum momento. Você pode pesquisar, você pode ler, reler, você não vai achar que Noé pregou por 120 anos. Não vai achar. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Noé era pregoeiro de justiça, parece. Mas não diz que ele pregou, entendeu? Pregoeiro. É uma qualidade, um adjetivo que deram pra ele. Entendeu? Então, você pode, cara, isso daqui você pode achar muito besta isso, mas cara, muita gente acredita nisso, mano. Muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente acredita que era Três Reis Magos por causa dos desenhos, por causa às vezes, de falsos ensinamentos, pessoas que talvez não saibam também. E acaba que muitas pessoas acreditam nisso. Muita gente, viu? Então lê a Bíblia, viu, cara? Lê a Bíblia. Outra coisa muito importante que eu queria falar também era em relação aos adventistas. Não é um ataque, viu? Aos adventistas. Não tô atacando os adventistas, só queria falar algumas coisas aqui. Vamos aqui para Gálatas. Certo. O que que acontece? Os adventistas, eles tomaram para si muitos costumes judeus, né? Sobre não comer carne de porco e sobre guardar o sábado. Adventista do sétimo dia. Então eu trouxe aqui uma passagem em Gálatas. Qual é o contexto de Gálatas? Gálatas, né? Os discípulos, discípulos não, mas os cristãos em Gálatas, eles estavam sofrendo muita pressão por parte dos cristãos judeus de aceitarem, né, os costumes deles sobre a circuncisão, principalmente sobre a circuncisão, sobre os costumes, sobre guardar o sábado, sobre alimentação, entendeu? Então, Paulo ele fez justamente essa carta para eles, né, em questão disso. Então aqui, entregou assim, muito surpreso, na verdade não. Olha só. Essa parte aqui que eu acho interessante. Não é trazendo um texto isolado, entendeu? Mas não é pra ficar grande o vídeo, mas aqui, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Entendeu? É uma coisa totalmente diferente. É uma maldição. Se vier anátema, aqui é a mesma coisa que maldição, entendeu? É bem um sinônimo de maldição, mentira, de coisas ruins, entendeu? Anátema. É. Vocês. Então, essa carta era justamente reafirmando o evangelho que eles estavam pregando, o evangelho de amor. Então, muitas pessoas das igrejas adventistas, não ataque, viu? Aos adventistas, viu? Não quero atacar os adventistas. Mas é sobre a obrigação de comer. Claro que eles podem fazer, né? Esse esquisito aí deles, pode fazer os costumes deles. Mas é mostrando aqui que não é uma obrigação, entendeu? Não é obrigação a pessoa comer porco. Não é obrigação não comer porco, na verdade, né? E guardar o sábado, não é obrigação guardar o sábado, entendeu? Foi coisas que eles trouxeram para eles. Se você vê na história dos adventistas, é, tem muitas coisas assim que a gente fica com o cabelo em pé, né? Muitas igrejas são erradas, né? Tem muitas coisas erradas nas igrejas. Mas não é só a adventista que tem os problemas delas, entendeu? Tem muita coisa assim, se você vê na história dos adventistas, né? Da igreja adventista tem muita coisa meio estranha, diferente. Então, pelo contrário, quando vira. Ah, que bem que bem que foi obediente em relação ao machito que estava com o ensino grego.
Olha só, aqui que eu acho interessante essa parte aqui, ó. 14 anos depois, fui outra vez à Judéia com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, olha só, interessante, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ele era um gentil, Tito, viu? Era grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão, ou seja, ele não foi obrigado a submeter-se aos costumes judeus. Quando eu falo sobre circuncisão, não é sobre isso, entendeu? Sobre a circuncisão em si, mas é sobre os costumes judeus que estavam sendo obrigados. As igrejas de Gálatas, elas estavam ganhando, tava tendo muito uma pressão para elas aceitarem a circuncisão, não comer carne de porco, essas coisas, entendeu? Não era só carne de, mas muitas carnes que judeus não comiam, entendeu? Eles estavam sendo obrigados, a pressão era grande para que eles obedecessem, seguissem a lei judaica, entendeu? É, que bem aqui, ó. E isto surgiu por causa de falsos irmãos que se haviam infiltrado. Ou seja, e isso surgiu por causa de falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos seduzir à escravidão. Aqui, ó. Aqui, daqui é onde surgiu. Surgiu de falsos irmãos judeus. Porque isso era de judeus, entendeu? De judeus que eles estavam querendo obrigar, né? Aos gentios. Que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Jesus Cristo. Porque quando a pregação para os judeus e para os gentios era a mesma palavra, né? Só que os judeus eles seguiam a lei. Não. Já os gentios não, entendeu? Não tinham essa lei. Mas sim sobre os mandamentos de Jesus. Entendeu? Então, o melhor conselho que eu posso dar para você não ser enganado, é ler a Bíblia, viu? Leia a Bíblia.